a relevância da psicanálise no mundo moderno. A psicanálise de Freud, né, ela é relevante em qualquer mundo, tá? No mundo antigo, no mundo antiquíssimo, no mundo pré-histórico, no mundo dos homens das cavernas, tá? No mundo do século XIX, no mundo atual, no mundo futuro também, se existir. Então, essa última frase, o mundo futuro se existir, é interessante para começar a falar sobre essa relevância, né? Então, essa relevância da psicanálise é total, né? Eu preciso primeiro saber quem eu fui, para eu poder saber quem eu sou, e para eu poder saber quem eu poderei vir a ser, tá? E tem o princípio da compulsão à repetição natural, inercial, coordenada pela opção de morte, que reza o seguinte: o que coloca como imperativo categórico o seguinte: o futuro vai ser o passado se você não fizer nada. Então, o passado, o presente e o futuro vão ser iguais, idênticos, se você não fizer nada para mudar a tendência inicial dessa repetição da mesma coisa, tá? Isso está em Nietzsche. Por exemplo, Nietzsche escreveu: Zaratustra falava do eterno retorno do mesmo. É a mesma coisa. Parece até que é premonição. Eu agora vou prever o futuro. Vai acontecer isso aqui no futuro. Mas se você for analisar o que aconteceu, você vai ver que o que aconteceu é exatamente o passado. Né? Então, por exemplo, essa situação que nós estamos vivendo agora, mundo moderno. Atualmente nós temos duas guerras, né, em alta tensão, em nível de alta tensão, já com mortos, né, fora os mortos em tempos ditos de paz, né, que continuam morrendo também, pessoas, seres humanos, pelos mesmos motivos, né. Mas vamos falar da coisa que todo mundo está vendo aí, que não tem como dizer que não tem, né? Então nós temos duas guerras atualmente em andamento, ainda disfarçadas, com várias narrativas, interpretações diferentes, tudo, com uma história, né? Muito mal contada, ambos os lados, né? Mas que para o psicanalista freudiano, né, com suas ferramentas conceituais, então, primeiro, tem energias destrutivas, energias construtivas. A mandala de Freud, que eu desenvolvi, ele exatamente mostra os componentes da estrutura da mente humana. Tá? E para fazer isso funcionar no mundo adulto, você tem que ter um desenvolvimento. Então, é aquela frase que eu ia falando antes também. Eu estou aqui entre a vida e a morte com uma mente em desenvolvimento de criança para adulto. O resto é conversa fiada. Outros de fora, então nada vai funcionar dentro de mim se eu não resolver esse problema individual. Tá? Se eu sou criança, eu preciso ser criança. Então pedofilia não serve. Se eu sou adulto, tá? Eu preciso ser adulto. Então criança também não serve. Tá? Então, coisa de criança, tudo tem o seu tempo, tudo está concatenado num crescente, né, de evolução mental. Então, eu sou uma mente em evolução num contexto de vida ou morte o tempo inteiro. Aí eu tenho que trabalhar. Então, essa seria a quarta coisa. O único jeito que me resta é trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Eu não posso deixar de trabalhar. E trabalhar em psicanálise é você observar as coisas e superar a transferência, superar a existência, aprender a interpretar sonhos, usar esses conhecimentos todos em prol do progresso da psicanálise. Tá? Porque a psicanálise resgata, é uma linguagem quase de terceira tópica, é isso que eu estou falando. É uma linguagem, né, digamos assim, de terceira tópica, porque está falando de coisas que não são faladas nem nos livros de Freud. Aí, até Freud era tão genial que ele chegou a dizer, né? Então ele já, de repente já sabia disso e achava que todo mundo sabia, né?
é a perda, um dos principais conceitos psicanalíticos, que é o conceito de perda da realidade. É fundamental, eu tenho que resgatar essa realidade. Se eu não resgatar essa realidade, simplesmente eu vou continuar sendo uma criança o tempo todo. Então, simbólico não é resolução. Simbólico é apenas um passo que a criança faz, poderia dizer que é o último passo da criança, antes da instalação da repressão maior, promovida pelo recalque, e que eu prefiro colocar pela demolição do complexo de Édipo.